Hoje eu quero te contar sobre uma dura lição que eu fui forçado a aprender graças aos meus 3 divórcios e imensas horas de meditação e estudo, sem contar as lágrimas que de vez em quando corriam. E aí, moça bonita, se você entender só isso que eu vou falar agora, você já percorreu cerca de 75% do caminho que você precisa percorrer para criar um relacionamento memorável. E eu não estou exagerando, não. O que eu descobri na dor é que o fator comum da maioria dos casamentos, aqueles longos e felizes, ou mesmo aqueles relacionamentos curtos e tóxicos, que a maioria deles nem chegam ao altar, esses dois têm o mesmo fator em comum, que são os valores pessoais de ambos os elementos do casal. Mas como assim, Brigido? Como é que o mesmo fator pode gerar os mesmos resultados, ou os mesmos não, resultados completamente opostos? Tranquila, respira, não pira que eu já explico, tá? O segredo dos relacionamentos que duram uma vida inteira e os que quebram fácil que nem um copo de cristal não é química, nem afinidades pessoais como muita gente pensa. Não é destino, nem a vontade de Deus. São os valores pessoais de ambos os elementos do casal. Eu chamo os valores pessoais de os softwares da alma, porque apesar de eles serem invisíveis, eles são tão poderosos como a energia elétrica ou a lei da gravidade, que apesar de nós não as vermos, estamos sujeitos às suas forças. E se você duvida, é só experimentar colocar os dedos em um fio desencapado ou se atirar de um segundo andar e você vai ver o que vai acontecer. Ou melhor, você não vai ver nada, mas vai sentir muita coisa ruim, com certeza. E com os valores pessoais não é diferente. Eles são invisíveis, mas são eles que comandam tudo na nossa vida. São eles que influenciam os nossos pensamentos, que consequentemente geram determinados sentimentos e determinadas emoções, e estas influenciam os nossos comportamentos e a forma como nós tomamos decisões. Vou-te dar um exemplo muito simples para você perceber o quão importante é saber escolher a pessoa certa para nos acompanhar pela vida. E a pessoa certa é uma pessoa que tenha valores pessoais em harmonia com os nossos, tá? Imagine 2 gêmeas siamesas que, apesar de terem 2 cabeças, 2 corações e 2 caráteres, eles só podem contar com um corpo só. Agora imagine o caos que seria se elas pensassem de forma literalmente opostas. Imagine que uma delas tem como valor pessoal saúde e bem-estar. E, por isso, ela sente necessidade de ir para a academia pelo menos 4 vezes por semana, a fim de malhar para se manter em forma. Agora imagina a outra que tem como valor pessoal o lazer e o entretenimento. E por isso ela prefere se sentar confortavelmente no sofá, comendo pipocas com refrigerante e assistindo a sua série preferida da Netflix. Você consegue imaginar o caos que seria? Você sabe qual é a diferença entre as 2 siamesas e um casamento? O nascimento das siamesas foi um acaso. Já um casamento foi o livre-arbítrio de 2 pessoas. De resto, eu acho que deveria ser tudo igual. Agora que já lhe dei esta breve introdução, eu vou-lhe explicar como o mesmo fator pode ocasionar resultados completamente opostos, mesmo nas mesmas circunstâncias. A vida no casamento, seja ela com papel assinado ou não deve ser diferente da vida das gêmeas siamesas. Se os valores de ambos os elementos do casal estiverem em harmonia, o amor floresce e a paz perdura. E, nesse caso, os dois podem viver um pedacinho do céu na terra. Mas se os valores de ambos estiverem em conflito, por mais amor que tenham um pelo outro, o relacionamento não irá durar muito. E se durar, ficará pior ainda, pois ambos vão estar vivendo sobre um borrão do inferno. Relacionamentos não mudam pessoas, apenas revelam quem elas já são e com base nos seus valores pessoais, claro. Então, querida, se há um cuidado extremo que você precisa ter antes de se entregar em um relacionamento, é reconhecer os seus valores pessoais e descobrir os valores pessoais do seu mais que tudo. E a parte mais complicada é que isto precisa acontecer antes mesmo do primeiro beijo de língua ou do primeiro encontro. Ou seja, antes das emoções entrarem em jogo. Caso contrário, minha amiga, vai ser tarde demais para você se dar ao luxo de viver um relacionamento que a faça sentir
amada, valorizada e desejada todo o santo dia. O que acabei de falar pra você ouvir é mais um tema pra refletir, do meu livro que vai te mostrar como não se lascar no amor depois dos 40. Agora me siga, dê um like, comente, compartilhe e vá amar.